Eu sou Giovana, sou subsecretária pedagógica do município, né, no momento, professora da rede. Minha autodescrição: sou uma mulher branca, alta, cabelos pretos, olhos castanhos claros, tô com uma blusa preta e branca, hoje eu não vim de verde, estou numa sala com fundo branco, e estou muito feliz de estar aqui para falar de uma campanha importante, né, no Dia Nacional da Pessoa, pela luta da pessoa com deficiência. A gente vem destacar, né, dentro do município de Serra, as muitas ações que estão acontecendo nas escolas, né, e é muito feliz todo esse movimento, né, coordenado pela Gerência de Educação Especial do município. A gente tem visto a rede se movimentar em prol de uma luta que é de todos. Falar de inclusão é quando a gente quer garantir, né, que todos tenham um atendimento de qualidade, tenham acesso a uma escola que é para todos, que a gente se sinta pertencente ao espaço escolar. E a movimentação, né, no Setembro Verde, ela tem um significado especial dentro do movimento, principalmente aqui na Grande Vitória. A Serra movimenta bastante isso, e nós, em 145 unidades, hoje a gente vê que todas elas estão falando do Setembro Verde, da questão da pessoa com deficiência. E é um orgulho para nós falarmos aqui mais uma vez sobre isso com a professora Carline hoje. Obrigada, que a gente tenha uma ótima roda de conversa, mesmo que virtualmente. Carol? Obrigada, Giovana, nossa subsecretária. Obrigada, Luciana Galdino, nossa secretária de Educação. É muito importante ter vocês nesse momento, no nosso terceiro seminário de Educação Especial. Obrigada a todos os presentes que estão aqui conosco, nossos professores, profissionais da educação. E a gente dá as boas-vindas novamente, né? Eu me chamo Caroline, eu estou respondendo pela Gerência de Educação Especial. Neste momento eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher alta, cor de pele clara, cabelos castanhos, encaracolados. Estou na minha sala com fundo cinza, com 2 quadros em preto e branco, e estou vestindo verde também, em homenagem a nosso Setembro Verde. Meu sinal é a letra K do início da orelha, descendo em forma de cachos. Nós, como a Giovana, a secretária, falou, né, nós temos no município da Serra, garantindo em calendário escolar a campanha Setembro Verde durante todo o mês de setembro. E aí é importante darmos destaque à conscientização, sensibilização do Dia Nacional da Pessoa com Deficiência. Mas é importante também falarmos que todas as ações inclusivas voltadas para as nossas unidades de ensino não se resumem ao mês de setembro, né? Mas é o momento de darmos visibilidade para a comunidade escolar e os pais, os familiares. E fazendo parte do movimento da ação Setembro Verde, o nosso terceiro seminário é um momento de formação para todos os profissionais da educação. Então, a gente agradece todos que estão aqui conosco, fora do horário de trabalho, que buscam, sim, ampliar o seu conhecimento voltado para uma educação especial em uma proposta inclusiva. É importante destacar que o nosso movimento começou em 2021, de uma forma assim singela. Em 2022, a gente garantiu em calendário escolar e a gente viu começando um forte movimento, né, nas escolas. Em 2023 está essa potência que está sendo veiculada, né, nos canais, nas emissoras de TV, no nosso canal da prefeitura. Então, isso é só um exemplo, né? Mas todos os familiares podem ter a possibilidade de ver na unidade de ensino que seu filho está matriculado. E aí, para a gente também fazer parte da campanha Setembro Verde, nós convidamos a professora Carline, por favor, professora Carline, para ouvir e aprender um pouco mais.
que ela falará da temática atendimento educacional especializado e práticas pedagógicas inclusivas, PDI e rede de colaboração, um assunto muito importante, né? E apresentar a nossa professora Carline Santos Borges. Ela é professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, é doutora e mestra pela Universidade Federal do Espírito Santo, pelo programa de pós-graduação em educação, fez licenciatura em pedagogia também pela UFES, estágio de doutoramento em educação no exterior pelo Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, na área de formação de professores. Currículo é extenso, resumimos. Ela tem o foco na temática educação especial, no âmbito do programa intercalar de doutoramento em educação, líder do grupo de pesquisa Observatório em Educação Comparada, Inclusão e Direitos Sociais, atuou como membro do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência no nosso estado, do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Mulher no estado também do Espírito Santo e do Grupo Gestor Estadual do Programa BPC na escola também no nosso estado. Tem experiência profissional como professora de educação especial da Rede Municipal de Educação de Vitória, da Rede Estadual e do Instituto Federal do Espírito Santo no IFE-Serra. Foi gerente de políticas para a pessoa com deficiência da Secretaria de Estado de Direitos Humanos do Governo do Espírito Santo. Então, professora Carline, desde já a gente agradece a sua disponibilidade e a ter aceito o convite por colaborar com o município da Serra. Então, nesse momento, eu passo a palavra para a professora. Boa noite a todos, a todas. Eu agradeço o convite, né, primeiramente, à Prefeitura Municipal de Serra, a secretária, a competente secretária de Educação, a professora Luciana Galdino, a subsecretária Giovana Nascimento, a gerente de Educação Especial, a Carol Patuso, minha amiga de muitos anos, a toda a equipe, né, em nome da equipe, eu cumprimento também a Islene e a Karen, as duas intérpretes, agradeço, é um prazer conhecer vocês, a Juliana e a Mara, né, que está aí nesse momento interpretando também, e nesse momento vou fazer minha autodescrição. Mulher preta, eu tenho um cabelo castanho médio, com mechas caramelo, eu estou usando um óculos de armação azul, um brinco dourado e também um batom rosa, né, um gloss, tenho os olhos castanho escuro e estou usando uma blusa bege, né, de manga comprida, com os detalhes de frufru, assim. A gente vai dar início, né, eu gostaria de, mais uma vez, reiterar esse momento, né, dessa data, até mesmo pela atuação enquanto gerente, que eu já fui, né, da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, de Política da Pessoa com Deficiência, que é uma data muito importante. O Estado do Espírito Santo ele é muito ativo, né, de movimentos sociais. Aí no município de Serra tem um coletivo, né, Mães Deficientes Somos Nós. No município de Vila Velha tem a BEDS, COCADES, e dentre outros movimentos sociais, né, fortes aí no Estado do Espírito Santo, que tem mobilizado várias ações, e isso, com certeza, tem repercussão nas escolas comuns, né, principalmente aí da rede municipal de Serra, que tem crescido, tem se destacado na educação inclusiva. E a gente vai falar um pouco, né, sobre a rede de colaboração, essa importância, sobre o principal serviço da modalidade da educação especial, que é o atendimento educacional especializado, que visa dar o acesso ao currículo comum, né, para os alunos com deficiência, que são público-alvo da educação especial. E, mais uma vez, né, fazendo essa analogia entre a data e a luta de direitos sociais, a educação a gente compreende como um direito humano que multiplica outros direitos sociais, né? Haja vista que a educação é um direito humano que, ele, de certo modo, a gente sabe que às vezes ainda tem umas certas ameaças, mas a gente pode dizer que a educação inclusiva é consolidada no país, né? A gente tem política nacional, a gente tem os municípios que estão nos sistemas, que têm as suas próprias políticas, a gente tem a política do Estado, tanto no Espírito Santo e outros estados brasileiros, tem se organizado para garantir a inclusão e a permanência e aprendizagem dos alunos com deficiência na escola comum, tem os recursos, né, as salas de recursos multifuncionais, os profissionais de apoio, dentre eles os cuidadores, estagiários, dependendo de cada local, chama-se de um nome, né, monitor e por aí vai, dos professores de educação especial, né, que compõem o quadro de professores, de docentes, juntamente com outros, né, dentro da escola comum,
Então, eu acredito que a partir da educação a gente vai conseguir avançar em outros direitos sociais, como o direito ao trabalho, direito à saúde, direito à ciência social, ao lazer, à cultura, e dentre outros que é inerente a todos os seres humanos, que ao longo da história tem sido negligenciado, né, as pessoas com deficiência, e que eu desejo e tenho trabalhado por isso, e também eu acho que todo mundo que está nos assistindo aqui tem esse desejo também, sobretudo os coletivos, né, os movimentos sociais têm trabalho nessa direção, de que a gente possa avançar cada vez mais, não só no sentido da educação, mas também com outras garantias de direitos sociais. Né, eu sou Carline, como já foi apresentado, já me apresentei também, eu atuo aqui no curso de licenciatura em Educação Especial, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e agora, a partir, a gente vai falar sobre essas práticas pedagógicas, enquadramento, né, da educação inclusiva como direito humano, passando pelo plano de ensino individualizado, o plano de desenvolvimento individualizado, cada lugar chama de um nome, nessa é PDI, né, e a rede de colaboração, que a gente compreende como ser colaborativo, com postura ética de todos os profissionais que atuam na escola. Pode passar. Então, a gente vai tratar, né, qual que é a pauta de hoje? Sobre a Lei Brasileira de Inclusão, né, nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, que a gente bem sabe, quando se trata de grupos vulneráveis, então, em termos de lei, a gente chama de Estatuto da Pessoa com Deficiência, assim como o Estatuto da Pessoa Idosa, o Estatuto da Criança e do Adolescente, então a gente também tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, e a gente vai passar, né, pensando direito à educação, conceitos e princípios, né, colocando a educação como um direito social, e depois a gente vai avançar, então, a partir desse preâmbulo, né, sobre o atendimento educacional terceirizado, práticas pedagógicas inclusivas, rede de colaboração e PDI. Pode passar. Essa é a nossa pauta. Ah, tá, deixa eu só fazer a descrição dessa imagem aqui. Só um minutinho, pode voltar. Ah, tá, a imagem é um fundo fosco e tem uma pessoa, segurando como se fosse um binóculo, né, dando um foco, dando a ideia de qual a nossa pauta, qual o nosso foco. Pode passar. Então, a gente entra, né, educação como direito humano, multiplicador de direitos. A gente começa, então, pela Lei Brasileira de Inclusão. Como a gente bem sabe, se a gente pegar a Lei Brasileira de Inclusão, tem um rol de direitos sociais ali que advém, né, da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que aconteceu em 2006, em Nova York, e esses dois documentos têm como princípio maior ainda a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. A Declaração Universal, como todos bem sabem, tem um rol de direitos ali também, né, capítulos, que são, acho que em torno de mais de 20, né, trazendo todos os direitos, a educação, a casamento, a religião, a cidadania, a trabalho, para todas as pessoas. Aí a gente pensa, né, passou-se tanto tempo, né, em vários países do mundo, essa negligência, e foi preciso que em 2006 tivesse uma convenção específica para a pessoa com deficiência, que traz como princípio a Declaração Universal dos Direitos Humanos e faz como se diz, uma memória, né, desses direitos, pensando especificamente para a pessoa com deficiência. Então, lá tiveram pessoas com deficiência que participando, melhor dizendo, desculpa, ativamente, né, dessas discussões lá naquele momento. Então, foi um evento que realmente teve o protagonismo, né, e o ativismo das pessoas com deficiência, dentre outros participantes. Então, a partir dali, o Brasil como signatário, né, foi de bom tom, é claro, né, como os países são signatários, assim, um certo documento importante como esse, promovido pela ONU, tivesse essa resposta nos seus países. Então, em resposta disso, nós tivemos a nossa Lei Brasileira de Inclusão. Passou-se muito tempo, né? Foi para o Senado umas 2 vezes, em 2009 voltou, e foi publicado só em 2015. A gente vê, né, a quantidade de anos, de 2006 até 2015. Mas é importante que o documento está aí, ele está sendo bem pesquisado,
tem, de certa forma, consultado, levando, né, várias formações nesse sentido, e, de certa forma, tem fomentado políticas públicas, tanto em âmbito nacional, como estadual e municipal. E, a partir da leitura desse documento, eu destaquei o artigo 28. Claro que, se cada pessoa pegar o artigo para ler, pode se destacar alguns outros capítulos, né, e artigos também, voltado ali, que te mais interessa. Como eu fiz a leitura do capítulo ali da educação, eu destaquei o artigo 28, porque ele trata do atendimento educacional especializado, né? Ele vem falando que o sistema educacional inclusivo, em todos os níveis e modalidades, né, colocando aí, inclusive, a Secretaria Municipal tem que promover, né, esse aprendizado ao longo da vida da pessoa com deficiência. Aí ela traz a garantia de acesso, permanência, participação e aprendizagem. Então, nós temos de documento brasileiro que fala a palavra participação antes da aprendizagem, a LBI é um documento de 2008, a nossa política, porque entende que precisa ter o acesso à matrícula, à permanência, e para aprender eu preciso participar ativamente desse processo de ensinar e aprender. Né? O acesso, a gente conta hoje com 93% dos alunos público-alvo no Brasil matriculados nas escolas comuns, né? No Espírito Santo a gente tem já em torno de 100, né? A gente não tem escola especial, que bom, né? E aí, quando a gente trata, então, da permanência, a gente vê um hiato, que é grande, né, dessa transição dos anos finais do ensino fundamental para o ensino médio, mas isso não é só no caso das pessoas com deficiência, por qual educação especial, mas no quadro geral, né, de jovens, por exemplo, no Brasil, a gente tem 98% de matrícula do quadro geral no primeiro ano do ensino fundamental, e os alunos que concluem o ensino médio em torno aí de 45%, que vão para o ensino superior em torno de 20%. Então, a gente vê que a gente vai perdendo alunos ao longo dessa trajetória escolar, né? Aí, quando a gente pensa, então, das pessoas com deficiência, esse quadro é muito mais complexo. A gente pegar o número de matrícula do ensino fundamental e olhar o número de matrícula do ensino médio, a gente vai ver uma diferença muito grande. A gente vai se perguntar, aonde estão esses alunos? Né? Então, a gente tem uma evasão muito grande e também uma falta de trajetória, né, dessas transições, né, de uma etapa para outra, de um nível escolar para outro, que nos preocupa muito, mas não só voltado para o público-alvo da educação especial. Isso é um quadro geral, que é uma questão assim, de país, que precisa ser discutido, debatido, né, de investimento, a gente sabe todas essas discussões. Mas quando a gente pensa do quadro, né, desses alunos que estão matriculados hoje, o que tem para garantir essa permanência desses alunos, né? Tem a rede de apoio, nós temos os profissionais de apoio, a gente tem o programa PPC na escola, o benefício de prestação continuada, tem o transporte escolar acessível. Então, o Brasil tem, de certa forma, trabalhado para que os alunos com deficiência, TGD e altas habilidades de superdotação permaneçam nas escolas comuns. Aí a gente entra, então, agora na parte da participação, desse envolvimento com a turma, com os alunos, desse processo de acesso ao currículo, para garantir, então, essa aprendizagem que entra um pouco mais na parte pedagógica em si, de acesso ao currículo, né? Eu faço esse destaque, está até em verde ali, para a gente não só ler e passar batido, né? Tem discussões nessas palavras de acesso, de permanência, de participação, aprendizagem. E para garantir, então, essa aprendizagem, essa permanência, essa inclusão escolar, quando a gente trata dos alunos com necessidades educacionais especiais, né, sendo mais geral, todos os países que trabalham na perspectiva inclusiva, cada um com o seu modo de se organizar nesse sentido, tem um serviço, né, de apoio à inclusão escolar desses sujeitos. No Brasil, a gente tem o atendimento educacional especializado, que é responsável por esse serviço, é a modalidade da educação especial, e o atendimento educacional especializado, ali está em negrito, que tem o quê? Qual o objetivo? Atender as características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo. O atendimento educacional especializado, então, tem o objetivo de garantir o acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista, o exercício
da cidadania, né, e autonomia das pessoas com deficiência. Isso está escrito na LBI, né, o objetivo do atendimento educacional socializado. Atender as características dos estudantes, né, as suas potencialidades, as suas demandas específicas e garantir o acesso ao currículo comum. Né, pode passar. Então, quando a gente traz, né, a LBI, a gente começa, então, partindo do pressuposto e também dessa posse, legitimando isso, né, o direito à educação a todas as pessoas, que é um desdobramento do campo da educação, a inclusão escolar e dos direitos sociais, né, de políticas públicas inclusivas que favorecem a dinâmica de integração social e escolar, o princípio do acolhimento às diferenças, que desde 88, né, a Escola para Todos, a gente acolhe as diferenças, a diversidade. Então, quando a gente trabalha na perspectiva da educação inclusiva, a gente está trabalhando com políticas públicas, implementando ali, atuando realmente, né, dentro da escola, e também com o princípio de acolher essas diferenças, esses ritmos, esses estilos de aprendizagem, essas diferenças socioeconômicas, culturais, religiosas. Então, só para a gente entender o contexto da importância que é a inclusão e também o direito à educação, a gente pensando a educação inclusiva como direito humano. Pode passar. E todo esse movimento, né, da gente chegar até na LBI, na política nossa, até mesmo antes, né, da LBI de 2008, a Política Nacional da Perspectiva da Educação Inclusiva, né, isso advém de movimentos internacionais que eu acredito que todos que estão assistindo aqui já têm conhecimento, já ouviu falar, que é a Declaração Mundial de Educação para Todos, de 1990, que naquela época, os países que estavam lá signatários desse documento, né, principalmente, acho que a demanda era mais para esses países, tinha uma alta taxa de analfabetismo, né, no Brasil, nos anos 90, 80, até mesmo antes de 70, era em torno de 65% da população analfabetas, né, fora da escola. E, então, grandes países com essas taxas altas de analfabetismo estavam lá presentes. O Brasil, o Sudão, China, até mesmo naquela época, dentre outros países também. Então, a Declaração Mundial de Educação para Todos era o quê? Todas as pessoas na escola, que a gente tem que erradicar o analfabetismo em todos os países. A orientação da ONU naquele momento, né, da Unesco, era essa. Então, a gente pensa do modo mais amplo de inclusão, né, inclusão de todas, as pessoas que estavam fora da escola, com ou sem deficiência, e erradicar o analfabetismo. Já em 94, passando o tempo, veio a Declaração de Salamanca, que foi um documento específico para os grupos minoritários de inclusão, de educação inclusiva, sobretudo as pessoas com deficiência, os grupos de minoria linguística, por exemplo, os surdos, os poveranos aí no estado, os grupos dos nômades, as crianças do circo, ficam 3 meses na escola, depois muda de cidade, ficam mais 3 meses em outra, aí vai com a família para outro estado se apresentar lá. São crianças nômades, né, que vão, estão sempre mudando de local para local. E como que fica a escolarização, né? A população cigana, e por aí vai. Os grupos minoritários que no nosso estado aí tem bastante, tem os quilombolas, tem os pomeranos, os ciganos, dentre outros grupos, né? E, sobretudo, as pessoas com deficiência também. Então, a Declaração de Salamanca vem nessa perspectiva aí. E todos esses 2 documentos, dentre outros que tiveram depois, que a gente teve outros, não foi esses 2, mas esses 2 foram os que mais, né, teve um protagonismo maior, que fomentou os outros documentos internacionais. Ambos, né, trabalham e advogam a favor da inclusão e a participação de todos os estudantes na escola comum. Pode passar. Aí eu trouxe aqui alguns conceitos centrais, mas eu destaquei em preto e vermelho para a gente guardar, e quando a gente falar lá da prática, do PDI, do Rede de Colaboração, a gente vai lembrar disso daqui, né? Ou tentar fazer uma ponte aí entre as duas questões. Né? O documento aí de Declaração de Salamanca de 94. Como todo mundo sabe, né? Todas as crianças que devem aprender juntas, aí vem ali. Escolas inclusivas devem reconhecer e responder às necessidades diversas dos seus alunos, acomodando ambos os estilos e ritmos de aprendizagem. Ou seja, o documento, ele já sabe que a escola precisa
responder essas demandas desses estudantes e reconhece que existem estilos e ritmos de aprendizagem, né? Então, já está no plural. Todas as pessoas têm um estilo de aprendizagem diferente, o que demanda dos professores modos de ensinar também diferenciados e ritmos de aprendizagem, ou seja, todos os alunos não aprendem no mesmo momento, não aprendem da mesma forma. Tem ritmos diferentes de aprendizagem, né? Desde 94, o documento já dava essa orientação, assegurando, então, uma educação de qualidade a todos, por meio de um currículo apropriado, né? Aí a gente vai falar da questão de acessibilidade curricular e tudo mais, entra nessa perspectiva e nessa ideia de currículo apropriado que o documento traz de 94, arranjos organizacionais da escola, estratégias de ensino, ou seja, está até no plural, tem que ter estratégias de ensino, não é uma estratégia só. E quando a gente fala de inclusão, não tem como ensinar a todos como se fosse um só, porque a gente já sabe que tem estilos e ritmos de aprendizagem, né? Aquela frase que todo mundo fala, todo mundo é diferente, ninguém aprende igual a ninguém. A gente vive falando isso, mas na hora de ensinar, a gente acaba ensinando a todos como se fosse um só, né? Mas o documento desde 94 está dizendo, está nessa orientação pedagógica mesmo, né? Uso de recurso e parceria com as comunidades, com as famílias, uso de recursos acessíveis, elaboração de materiais, recursos de tecnologia assistiva. A gente tem outros documentos que vêm dizendo sobre isso, né? Pode falar, pode passar. A inclusão escolar, por convenção, a gente utiliza esse termo quando a gente fala de um público específico, né, que é o público-alvo da educação especial. Então, a gente fala inclusão escolar na perspectiva da educação inclusiva. A gente já sabe ao público que a gente está se referindo, né? E a política de 2008 vem trazendo, né, que o acesso ao conhecimento regular com participação, como eu falei para vocês, que o documento que tem a palavra participação é LBI, o documento de 2008, e aprendizagem. Já entende que, para eu aprender, eu preciso fazer parte do processo de ensino-aprendizagem. Se eu não faço parte, sou um aluno que fico lá no canto, não me envolvo, né, ou não sou envolvido no processo, né, das duas formas, não tem como aprender. E a continuidade nos níveis mais elevados de ensino, né, da educação infantil até o pós-doutorado. Pode passar. Aí o público-alvo da educação especial, né, que vem dizendo a política, as pessoas com deficiência, como todo mundo já sabe, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. Né? A política específica, né, do transtorno do espectro autista entende esse público como público com pessoa com deficiência, mas por orientação, né, até mesmo da política, a gente tem essa divisão de deficiência, TGD e altas habilidades de superdotação. Pode passar. Aí, conhecendo o público, né, e vendo essa questão do direito à educação, a gente entra, então, como a gente tem trabalhado, concebido, pensado esse processo de ensino-aprendizagem, esse acompanhamento, essa avaliação desses estudantes na escola comum. Né? A gente entra, então, aqui no atendimento educacional especializado, como eu falei, que é o principal serviço da modalidade da educação especial, e a gente entende, para além da sala de recursos multifuncionais, para além do contraturno, a gente entende como ação pedagógica em sala de aula comum e nos demais espaços da escola, que seja favorecedor do processo de ensino-aprendizagem. A gente sabe que para alguns alunos, não todos, né, eu acho que todo professor deve pensar pelo menos em um aí, quando a gente fala, mas eu tenho um aluno que ele não consegue ficar 4 horas na sala de aula comum, né? Mas a gente tem outros espaços da escola que a gente pode trabalhar com ele, né, em que seja favorecedor desse processo de ensino-aprendizagem. Pode passar. Então, o atendimento educacional especializado, então, o que seria, né? São várias frentes de trabalho, como eu falei, para além da sala de recursos multifuncionais, não se reduz ao contraturno, sim o contraturno também, né, o turno inverso, complementar ou suplementar na sala de recursos multifuncionais, é uma frente de trabalho. Aí a gente pergunta, quem complementa alguma coisa ou quê? O que esse contraturno está complementando? O acesso ao currículo, né, está complementando ao currículo comum, as demandas desse sujeito, como a gente já fala aí de articulação entre a sala de recursos e a sala de aula comum, ou suplementar, né, quem suplementa alguma coisa, né, para os alunos com altas habilidades de superdotação. Outra frente de trabalho
do atendimento educacional especializado é o trabalho colaborativo em rede de colaboração. Por que rede de colaboração? Sou de educação especial, eu tenho 2 alunos, trabalho com 3, 4, 5 alunos, eu tenho 15 alunos na minha escola. Mas não é só 15 alunos, é 15 alunos mais os 10 professores desses 15 alunos, mais o pedagogo, mais o diretor, mais profissionais de apoio, os cuidadores, os estagiários. Então, um emaranhado, né? É realmente uma rede de colaboração. São vários entes, né? Então, o professor de educação especial e todos os profissionais lidam com muitos profissionais, com muitos colegas de trabalho para fazer a educação inclusiva acontecer. Não é tete a tete. Um professor, um aluno, né? Só pensar o trabalho da educação especial, um professor de educação especial e o aluno dele. Não, é ele, os professores dele, a rede de apoio e outros profissionais da educação que estão ali atuando na escola. Então, a gente chama disso de rede de colaboração, rede de pessoas, né, de recursos humanos para se promover a escolarização. Então, o trabalho colaborativo em sala de aula comum, nos momentos de planejamento, então, tudo isso envolve esse trabalho colaborativo. Outra frente de trabalho são as produções de materiais didáticos, né, e recursos acessíveis ao currículo. E muitas vezes a gente precisa elaborar, sim, material, elaborar as atividades para esse aluno ter acesso ao currículo mais adequado naquele momento para ele ali, né, de acordo com o que está sendo trabalhado, a partir também da demanda dele, por isso que a gente tem um plano de ensino individualizado que vai orientar esse trabalho. A sala de recursos, né, tem escolas que tem muito material que pode ser utilizado também em sala de aula comum, mas se não tem, a gente precisa elaborar. E o uso da tecnologia assistiva, que visa ampliar essa funcionalidade e autonomia dos alunos com deficiência. A gente tem como dar um destaque aí, até mesmo os materiais pedagógicos que a gente tem, de baixa complexidade, é uma tecnologia assistiva para muitos alunos, né? Uma órtese, uma prótese, um material que a gente elabora, e também a comunicação alternativa, né? Para os alunos com necessidade complexa de comunicação. Então, tudo isso faz parte também da frente aí de trabalho do atendimento educacional especializado, e também as orientações às famílias, por exemplo, orientação de coisas mais simples, né, desde encaminhamento para um posto de saúde, para o assistência social, as orientações até mesmo de direitos, ou se, por exemplo, está trabalhando comunicação alternativa na escola, orientar a família também a utilizar em outros espaços que a criança vai né, junto com a família, ou até mesmo dentro de casa, e por aí vai. Ter esse tempo, essa conversa, essa proximidade com as famílias. E parceria com outras instituições, que muitas vezes os alunos também são atendidos em outros espaços no contraturno, né? Ou faz atendimento clínico, ou faz uma adaptação, alguma outra que se contribui para o desenvolvimento dele. Como o sujeito é integral, é um sujeito só, a gente precisa também saber como está esse processo de desenvolvimento dele em outras instâncias também. Pode passar. Aí eu faço destaque aqui do trabalho colaborativo, né, colocando ser colaborativo como uma postura ética que envolve a todos os profissionais da escola, porque uma escola que se propõe inclusiva, todos os profissionais precisam ser colaborativos, esse trabalho sozinho, isolado, isso não funciona, isso não promove uma inclusão escolar, realmente no emaranhado, na rede de colaboração, fazer junto, fazer com, que se faz todos os dias, né, a inclusão acontecer. Pode passar. E todo esse trabalho, né, que envolve o atendimento educacional especializado, a gente trabalha nessa perspectiva, ou pensa desse modo, quando a gente concebe, né, que não há limites para a aprendizagem, que nos parece fundamental na escola como hoje. Porque quando a gente tem já um pressuposto, que o aluno não vai aprender, ou que esse conteúdo para ele não adianta, ou ele só mexe o olho, ou ele só isso, só aquilo, a gente vai ficar só no só. Então, enquanto adulto, né, nós adultos, a gente às vezes trabalha na perspectiva de que a gente vai ver um resultado, a gente tem uma intencionalidade para aquilo. Então, a gente acaba que não vai fazer nada. A gente precisa trabalhar na concepção das potencialidades e que não há limites para a aprendizagem. Quando eu penso desse modo, então eu vou
trabalhar, fazer todos os caminhos alternativos que vai favorecer a aprendizagem e a inclusão desse estudante. Isso é fundamental na escola atual, porque senão fica um tanto complicado, né, o acesso ao currículo, aos conhecimentos, né, a todos os alunos. Pode passar. Aí, então, quando a gente fala, então, desse processo de não ter limites para a aprendizagem, a gente entra no foco aqui, que é o ensino-aprendizagem, né? O foco realmente desse trabalho pedagógico. Então, inicialmente, o que a gente, quando a gente se depara, né, recebe a matrícula do aluno, a gente está agora no mês de setembro, mas se a gente não fez, a gente pode fazer. A gente começa com um diagnóstico pedagógico para a aprendizagem, avaliação inicial pedagógica do estudante que a gente recebe. A gente precisa conhecer as demandas, as características dos nossos estudantes para a gente trabalhar em cima dela, né? Conhecer o contexto familiar, os conhecimentos acadêmicos e de vida, saber quem é o nosso aluno. Quando a gente sabe quem é o nosso aluno, então fica tudo mais, como diz, bem adiantado nesse processo de a gente fazer atividade curricular, criar um novo plano de desenvolvimento individualizado. Então, quando eu faço essa avaliação inicial diagnóstica, né, o diagnóstico pedagógico para aprendizagem, então, a partir disso, eu consigo trabalhar na acessibilidade curricular, que eu vou saber quais matérias, disciplinas, conteúdos até mesmo, que o aluno tem mais dificuldade. Ou qual a necessidade dele para além também do currículo. Talvez ele dá conta de todo o currículo, mas tem outras necessidades que precisam ser trabalhadas na escola. Então, a gente tem um currículo comum e a acessibilidade curricular desse currículo comum, que isso a gente constrói por meio do plano de desenvolvimento individualizado. Então, a partir da construção desse PDI, a gente vai acompanhando esse processo de ensino-aprendizagem e fazendo, então, a avaliação diagnóstica da aprendizagem, para ver se está tudo indo, se o aluno está atingindo os objetivos, se as estratégias que eu estou utilizando está dando certo, se está funcionando bem ou não, se não tiver, o que eu posso fazer. Então, é sempre um movimento de ir e vir nesse processo de acompanhamento e de avaliação também, né, que é contínuo quando a gente trata de acompanhamento realmente desse processo de ensino-aprendizagem, perseguindo o objetivo de acesso ao currículo. E também eu coloquei ali, do lado direito, escrito de letra preta, em busca da complementariedade. Quando a gente trabalha com esse acompanhamento mais de perto dos nossos alunos por causa da educação especial, a gente tem pistas na sala de aula comum do que trabalhar no contraturno. O que eu preciso complementar? Como falei para vocês, quem complementa alguma coisa, ok. Mas eu vou saber realmente o que complementar se eu acompanho o meu aluno de perto. Né? Eu faço esse acompanhamento de perto dentro desse script que eu estou falando, que tem o PDI acompanhando ali, e eu acompanhando, né, tendo esse momento em sala de aula, com o professor regente, né, orientando muitas vezes o estagiário mais de perto para saber quais são as dificuldades dos alunos, demandas. Eu tenho eu tenho elementos para trabalhar contra tudo. Se o professor trabalha de 5 horas, eu posso passar para ele, tem um lado lá na de recurso, tem um grupo de WhatsApp para falar, eu percebi que a sala de aula comum está tendo dificuldade disso, acho que é legal trabalhar mais com isso. Ou ele tem potencialidade bacana ali, pode explorar no contraturno. Então, a busca do complementar também se faz processo de ensino-aprendizagem nas salas de aula comum. Pode passar. Aí, quando a gente fala do diagnóstico pedagógico para aprendizagem, deixa eu só falar aqui do complementar, né? O que a gente concebe de complementar, depois eu falo do diagnóstico pedagógico para aprendizagem. Que, primeiramente, como eu falei, a gente precisa potencializar a sala de aula comum, esse trabalho desse acompanhamento lá, né? E avaliar o processo de aprendizagem desses estudantes, para ter subsídio do trabalho no contraturno, do atendimento educacional especializado, como eu expliquei no slide anterior, e a gente coloca aqui, que a gente sabe que, por meio da legislação vigente, é um atendimento do contraturno que não reduz ao trabalho de sala de aula, não reproduz isso, não é um trabalho que é igual, idêntico, como também não se trata de reforço. A gente pode trabalhar a partir dos materiais que tem lá, os recursos que tem na sala de recurso, sequência lógica, as revistas, outros jogos, trabalhar de um outro modo, mas que vai fazer sentido com a sala de aula comum. Né? A gente precisa utilizar os recursos que tem lá disponível.
né? E com o movimento, né, do nosso estudo do mestrado na época, sobre o complementar do atendimento educacional especializado, a gente aprendeu que o conhecimento complementar é aquele que o aluno ainda precisa alcançar ou potencializar, tendo em vista seu desempenho em sala de aula e onde possa acompanhar o currículo vivido pela turma e realizar as tarefas disponíveis, né, a todos os alunos, de acordo com suas condições e possibilidades, né, a potência do estudante, para que ele faça parte desse processo de escolarização, né, a participação para aprender, para ele se apropriar e produzir cultura. Né? A gente coloca o termo apropriação e produção de cultura, reconhecendo a diversidade da deficiência. Né? A gente tem vários tipos de deficiência, vários tipos de comprometimentos, então a gente reconhece todas essas questões. Né? Aí pode passar. Isso é só para a gente entender o que a gente chama de conhecimento complementar. Esse quadro não está nada acessível, mas depois, se vocês precisarem, eu posso, pode ser enviado, né, para os professores, depois mandado para a Karen, para a Carol. Ele é um quadro que ajuda muito a orientar para poder elementos, né, para conversar com as famílias e tudo. Eu acredito que o município também já tem, assim, um modelinho, né, de diagnóstico inicial, de anamnese, que muitos municípios chamam de anamnese, né, pedagógico, da aprendizagem, para além do laudo, mas ali tem os âmbitos, né, do contexto educacional, da própria criança, do adolescente, da família, as dimensões que envolvem o contexto educacional, que é a instituição escolar, a ação pedagógica, quando entra no âmbito da criança e do adolescente, o desenvolvimento dessa criança, as condições pessoais dela, lembrando das necessidades, né, dessas demandas, família, a característica familiar, que é muito importante a gente conhecer, o convívio familiar, como se dá. Aí tem ali os aspectos a observar, né, na instituição educacional, aí tem ali acessibilidade arquitetônica, se a escola é acessível ou não, como funciona a organização da escola, se o atendimento educacional especializado, né, está lá previsto no PPP da escola, no projeto político-pedagógico, a educação especial, que concepção de mundo, de homem, que escola queremos, tudo isso fala muito em escola inclusiva, né? Ação pedagógica, a mediação docente, a relação entre os professores e os estudantes, entre os pares, entre os colegas, os recursos acessíveis, essa elaboração de atividades, de recursos acessíveis ao currículo, as estratégias de avaliação, tudo isso entra na ação pedagógica, né, para pensar para esse estudante e também para a turma, né? Como a gente está falando, a gente tem que pensar no como todo. Aí, quando a gente entra na dimensão da criança e do jovem, né, do adolescente, tem lá os aspectos funcionais de autonomia. É uma criança que é autônoma, é uma criança que demanda de um cuidador, é uma criança que demanda de alguém para ajudar na alimentação, ou ela tem uma certa dificuldade em algumas disciplinas, em alguns conteúdos. Como é a autonomia dela? Né? Isso fala muito, até mesmo se vai fazer uso de tecnologia assistiva. Conhecimento acadêmico e de vida, se ela veio de outra escola, o que ela aprendeu, o que ela sabe, quais as maiores dificuldades, quais as maiores potencialidades, conhecimento de vida. Muitas vezes os alunos podem nem ser alfabetizados, mas tem um conhecimento de mundo. Você pergunta, ela sabe contar tudo acontecendo no bairro, na televisão, tem um conhecimento de vida muito potente. Né? Aí dali vai dando pistas, né, indícios de que eu posso trabalhar com ela também na sala de aula como condições pessoais, as necessidades educacionais, essas demandas, a necessidade de recursos de acessibilidade, tem trazendo tudo bem detalhado. Da família, né, o tipo de moradia, cultura, religião, as condições socioeconômicas, a expectativa de futuro, isso é muito importante, a expectativa de futuro e as concepções, né, que as famílias têm dos próprios filhos em relação ao futuro deles, né, as expectativas. Por quê? Para a gente até pensar, será que o trabalho que eu estou desenvolvendo aqui na minha sala de aula, com esse meu estudante aqui na escola, está atendendo a expectativa de futuro dela e também da família? Porque a expectativa é grande, aí muitas vezes está um pouco aquém, né? Talvez o aluno está pensando em fazer uma faculdade, a gente está pensando ali, né? Vai levando um pouco por menos. Então, isso é muito sério, a gente está lidando com o sonho das pessoas, com a vida das pessoas. Então, saber a expectativa de futuro, né? A expectativa que a escola tem pela escola, pelo ensino, até mesmo
estar matriculando o aluno ali da escola, isso é de extremamente importância para ter esse alinhamento, né, do meu trabalho com essa expectativa. E se a expectativa da família também for um pouco aquém, né, da potencialidade do filho, isso também pode acontecer, a escola pode tentar convencer ela, vendo a potencialidade, mostrando tanto que o aluno, tanto que o filho pode. Então, no sentido, assim, de a gente pensar que a gente está lidando com o público, né, com a instituição pública, e a gente está lidando com a vida das pessoas e com os sonhos das pessoas. Isso é muito sério, né? E o outro ponto as pessoas que trabalham e convivem, né, as pessoas que convivem com essas crianças em casa, se tem problemas, né, de família, e também a possibilidade de parceria entre família e escola. É um quadro que dá um panorama mais geral, assim, não só voltado especificamente só para criança, mas do contexto escolar e também familiar e da própria para a criança. Pode passar. E a partir dessa avaliação inicial, diagnóstica, né, a gente tem parâmetros aí de construir um plano de desenvolvimento individualizado, ou plano de ensino individualizado, ou um plano de trabalho, dependendo do local. Mas a função é a mesma, né, que tem a função de garantir os estudantes não apenas a presença na escola, mas também que eles completem com sucesso o seu processo de escolarização, registrar os conhecimentos e habilidades específicas dos estudantes, que permite identificar o ponto de partida, acompanhar as evoluções de acordo com os objetivos traçados, pensar e traçar caminhos, estratégias, né? Então, é um documento que vai orientar esse trabalho. Tem a função, realmente, né, como coloquei aqui, orientar o trabalho do professor regente em colaboração com o professor do atendimento educacional especializado, professor de educação especial. Pode passar. Voltou o slide. Né? E documentar o processo de escolarização dos estudantes, que é um documento, tem que estar lá na secretaria, lá no inventário do aluno, né? Na pastinha dele lá. Cada aluno tem uma pasta, né, na secretaria, que tem um boletim e tudo mais. Tem que ter uma cópia desse plano lá dentro, porque se o aluno pedir transferência, for no mês de janeiro, para todo mundo de férias, né, ele só vai levar o boletim. O boletim, muitas vezes, do aluno com deficiência é só a média, né? Se a média é 5, está 5 de cima e embaixo. Se a média é 7, está 7 de cima e embaixo. Se a média é 8, está 8 de cima e embaixo. Né? Então, aquilo ali não quer dizer muita coisa, porque às vezes não se constrói um PI, no final de avaliar fica difícil. Aí dá a média para... Aí fica a nota tudo igual. Mas esse documento até mesmo o processo de avaliação, de alterar as notas lá do boletim, a gente tem mudar um pouco essa perspectiva. E até mesmo que vai dar elementos até para o outro professor, outra escola que recebeu o aluno, saber que o aluno aprendeu e que foi trabalhado com ele, vai ter um documento ali detalhado. Né? A gente não tem legislado federalmente o plano de ensino individualizado, mas a gente tem o plano de atendimento educacional especializado, mas por orientação, né? Como tem os municípios e os estados têm autonomia, já tem essa orientação legislada, assim, né? Alguns estados e municípios. No estado aí, por exemplo, tem a política, né? Estadual, que tem os estudos de caso, que é mais ou menos um plano de ensino individualizado, sim. Então, tem o sentido de respaldar a escola, porque muitas vezes, né, as famílias vão ao Ministério Público e aciona a escola, a secretaria, aí tá, cadê o documento que não está registrado? Aí fica complicado, no respaldo da instituição, né, e a família também precisa saber o que está sendo trabalhado, o que está sendo pensado pelo filho. Como eu falei, a gente está lidando com sonhos e expectativas das pessoas, né? Então, o plano de ensino individualizado é de extrema importância por todos esses motivos. Pode passar. E é um parâmetro de avaliação do desenvolvimento, o documento de avaliação. Para chegar lá no conselho de classe, eu falar, ele vai avançar, a nota dele em português é 10, e em matemática é tal nota, porque foi desenvolvido um trabalho para ele, pensado para ele. Né? Então, isso vai mudar muito o boletim dos alunos com deficiência. É muito interessante. E um instrumento documental do processo de escolarização. O processo de escolarização dele, ali, o histórico dele, essa trajetória no ensino fundamental ali registrada, né? É um documento que realmente demanda até mesmo de pesquisas, a gente debruçar de como está sendo construído isso, como está sendo implementado, para quem pensa em fazer mestrado, doutorado, seria uma boa.
Pode passar. E aí eu trouxe para vocês uma ideia, né, uma inspiração, é um modelinho, né, que as duas professoras, a Isabel Madureira e a Clarice Nunes, construíram, né, a partir do artigo que elas escreveram sobre o desenho universal para a aprendizagem, mas não é PDI, não é plano do semestre, bimestre, mas é um plano de aula. Quando a gente está falando tanto de sala de aula, né, de construir para a sala de aula, é interessante que esse documento, eu não trouxe o modelo do PI, porque o município já tem, né, que é para o bimestre, pelo bimestre, né, o trimestre das aulas aí do meu organizado. E esse documento aqui é voltado mais para a aula mesmo, né, a aula de geografia sobre bairro, a aula de ciência sobre os seres vivos, né, aulas específicas, né, não tem como, com esse documento aí, com esse modelinho, né, com essa inspiração, esquecer de nenhum aluno matriculado na sala de aula comum. E tudo a partir do mesmo currículo, porque ele pergunta os materiais e recursos que vão ser utilizados, como vai ser trabalhado nisso na sala de aula, até mesmo para dar uma diversidade, para a gente fugir um pouco do quadro, do livro, né, trabalhar em outra perspectiva que vai favorecer a todos. As estratégias, ele tem que ter ali, né, individual, a pares ou em grupo, lá, para o grupo ou para um aluno específico, né, colocar para tal aluno vai ser melhor que seja individual, talvez que seja naquele momento, ou que seja melhor em grupo ou em dupla para ele e o restante da turma individual, mas vai depender se eu conhecer bem meu aluno, né, e saber de como que vai ser organizada essa aula para ele. Pode passar aí para a turma toda, né, estratégia de atividades. Aí depois ele tem as formas de comunicação, quando a gente pensa em comunicação alternativa, a Libras, né, a Braille, se tiver um aluno cego, como que vai ser comunicado, né, essa aula? Vai ser oral, mas se eu tenho um aluno surdo na minha sala, só oral não vai resolver, né, eu preciso ter Libras, então eu preciso dar organização para o intérprete estar lá. Tem um aluno com necessidade complexa de comunicação, então, eu preciso, né, ter a comunicação alternativa, construir esse material para trabalhar com ele na sala de aula. Aí está ali os processos de apresentação, como que o professor vai dar essa aula. Aí tem um leque ali de atividades, de formas de apresentar o conteúdo, que vai para além do quadro, do giz, da fotocópia, né, e por aí vai. Lá, e tem essas situações práticas, informação visual. Isso favorece muito os alunos surdos, por exemplo, para todos, né? Na verdade. Informação verbal, vai ser oral escrita, vai ser recurso de multimídia. Quais outros recursos que eu posso fazer, né? Para a minha aula ficar mais interessante, mais legal. Né? Atividades de como que vai ser realizada. Como os alunos vão realizar a atividade? Vai ser uma atividade só de responder as questões do caderno ou na folha? Qual outra atividade que eu posso fazer? Vai ser um seminário? Vai ser um projeto que eles vão desenvolver? Vai ser uma maquete que eles vão construir, vai ser realização de experiências, vai ser um trabalho de projeto, vai ser um jogo que eles vão elaborar e vão fazer para trocar com um colega na sala, vai ser apresentação oral, resolução de problemas, outras formas de os alunos se interagirem e realizarem as tarefas ali. Depois tem o balanço da aula, se todo mundo se envolveu, se a aula foi legal para todos, se todos aprenderam, se atendeu a expectativa, se superou a expectativa, se precisa retomar mais uma vez o conteúdo. Então, é só para a gente pensar assim, né, que a gente tem o PDI, que pensa ali o trimestre de ensino, né, isso é muito importante também, e depois no plano de aula, né, como a gente pode, enquanto professor regente, professor de educação especial, pensar uma aula também que vai envolver a todos dentro desse currículo comum. Pode passar. Aí eu vou trazer um pouco para vocês sobre a organização da sala de aula, né? Que, para mim, na minha opinião, favorece mais o processo de inclusão escolar. A gente parte, então, dessa avaliação diagnóstica pedagógica, que a gente viu que é muito para além de um laudo, né? A avaliação inicial pedagógica, e que visa, então, planejar esses objetivos, os recursos metodológicos, os modos de avaliação. Então, a partir do momento que eu conheço o aluno, tem como eu criar, então, elaborar o plano de ensino individualizado, e também tendo elementos ali subsídios a partir da sala de aula comum,
construir o plano do atendimento educacional e socializado para se trabalhar no contraturno na sala de recursos multifuncionais. Eu preciso também conceber o currículo para além da lista de conteúdos, como orientador do trabalho docente, porque a gente sabe que existe a diversidade das pessoas com deficiência também, né? A gente tem vários níveis de comprometimento, então a gente precisa conceber o currículo de um outro modo para a escola ser realmente inclusiva para todos. Trabalhar com diferentes metodologias, né, de estratégias de ensino, para que se possa ensinar a todos, né? Mais uma vez, falando aqui, que não há possibilidade de pensar em inclusão escolar ensinando a todos como se fosse um só. Né? A gente sabe que a gente lida com as diferenças e com a diversidade. Pode passar. Aí eu trouxe aqui, né, uma sala de aula, a figura à direita, as turmas estão divididas em grupos, né, tem os alunos maiorzinhos, né, eu acho que tem em torno de 12, 14 anos, são 2, 4, 5 grupos de alunos trabalhando juntos, e a disposição da sala em grupos favorece a interação entre os estudantes, a ajuda mútua e a circulação. Por quê? Quando a gente tem um aluno cadeirante na nossa sala, comunidade reduzida, por exemplo, se é fileira, geralmente ele vai sentar na frente, perto da porta, que é isso que acontece. Ele não tem o direito de conversar com o outro colega que está lá do outro lado, porque está em fileira, fica difícil a mobilidade dele. Então, o direito de ir e vir, né, dentro da sala de aula, fica bem impossibilitado, não existe. Ou ele está ali, ele sai para o lado de fora e entra, mas circular como os outros alunos que saem de uma cadeira, vai para outra, vai na mesa de um, na mesa de outro, a pessoa cadeirante não consegue. E quando está assim, dividido em grupo, isso favorece essa circulação da pessoa cadeirante. Os alunos podem um aprender com o outro, né, ajuda mútua, porque muitas vezes o professor explica, a gente não consegue entender, e quando um colega vai explicar para a gente entende muito melhor. Então, a mediação pedagógica também é dos professores, também com os nossos colegas e outros adultos, né, e outros signos, instrumentos que a gente tem ali disponível, né? E, pode passar. Eu estou terminando já, tá, gente? E também a sala de aula organizada, né, em pequenos grupos, ajuda na troca de experiências, né? Tem ali tem um exemplo da figura das crianças em si, uma criança apresentando em pé, né, fazendo essa troca, essa interação entre eles. Pode passar. E essa última imagem aí é para representar no sentido de que, como a gente falou do processo de ensino-aprendizagem e de acompanhamento pedagógico, em grupos, favorece também a circulação do professor de grupo em grupo, para saber as dúvidas, se os alunos estão acompanhando, o que eles estão conversando, como está a construção da atividade, e daí ela vai percebendo, fazendo essa avaliação até mesmo pedagógica desse trabalho, desses conceitos, porque ela consegue circular de grupo em grupo e perceber, né, acompanhar de perto. Então, a partir desse momento também, né, se tiver um professor de educação especial na sala trabalhando junto, melhor ainda, ele vai conseguir fazer essa articulação para a sala de recurso no contraturno, trabalhar junto, né? Talvez não consiga fazer esse trabalho todos os dias da semana, pelo menos 2 vezes. Isso vai contribuir muito com esse processo de inclusão para todos, não só favorece a pessoa com deficiência, mas favorece a turma inteira, né? E quando a gente fala dessa participação, desse envolvimento para a aprendizagem, para mim, favorece muito, que fileira, a gente costuma dar aula para quem está na frente, a gente não consegue todos os dias, né, de mesa em mesa para olhar, de acompanhar de perto. Então, em grupos, eu acho muito interessante, porque isso a gente é muito forte na educação infantil. E à medida que você vai crescendo, vai passando os anos, você vai se perdendo e as fileiras vão ganhando uma força muito grande, né? Pode passar. Isso, acabou. E eu gostaria de agradecer, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, estou à disposição. Muito obrigada, está meu e-mail e as redes sociais, né, do grupo, do Observatório de Educação Comparada, né, Inclusão e Direitos Sociais, e o meu pessoal também. Muito obrigada a todos. Carline, a gente que agradece.
É importante, assim, né, lembrar que, infelizmente, como a gente não está pessoalmente, então a gente não consegue abrir para todos, né, no auditório, colocarem suas dúvidas pessoalmente, mas a gente usa o chat, né, para estar dialogando. Então, a gente elencou algumas questões, algumas afirmativas, para a gente voltar a pensar e a dialogar com você. Pode ser? Vou ler aqui, tá? A Lucy, eu acho que é importante destacar, né? A professora Lucy, nossa professora de educação especial, lá do Espaço Padre Gabriel. Ela fala: Carly, que bom te ouvir, pessoa maravilhosa, tive o prazer de trabalhar com você na sua pesquisa no município da Serra. Também temos estudantes, né? Do curso aí da Universidade Federal, que também estão participando e prestigiando aqui conosco. A gente agradece a participação. Aí uma das perguntas que eu acho que seria importante a Rita, ela faz a seguinte pergunta: a lei prevê o número de alunos por sala se o professor tiver aluno público-alvo? É uma dúvida que várias pessoas, né, apresentam. Eu acho que seria importante você explicar, né? E outra, eu acho que a gente precisa destacar aquele movimento que acontece em muitos espaços, onde acha que quando o trabalho colaborativo for ser executado, é preciso tirar o estudante de sala, né? Então, eu não sei se ficou alguma dúvida quando você falou, né, do momento que o estudante ali precisa dar uma respirada, uma andada. Não sei se ficou uma dúvida de que é permitido o trabalho colaborativo acontecer fora de sala de aula, né? Então, acho que seria importante. A Nalda faz a seguinte exclamação: exatamente, tem alunos que não conseguem ficar todo o tempo na sala de aula e acho válido que ele possa ser atendido em outros locais da escola também. E aí, se você puder falar um pouquinho desse trabalho colaborativo, né? A gente agradece também para não ter dúvidas. Depois a gente volta com mais questões, pode ser? Tá. Uhum. Sobre a quantidade de alunos em sala de aula, a gente não tem legislado quantidade de aluno, né, por turma, nesse sentido, né, quando se tem um aluno por quadro de educação especial matriculado. Isso a gente não tem do ponto de vista federal, né, nada nesse sentido. Do trabalho colaborativo, o que eu falei? É o trabalho colaborativo em sala de aula comum, né, do professor regente com o professor de educação especial. Aí eu, talvez, na fala do atendimento educacional especializado como ação pedagógica em sala de aula comum e nos demais espaços da escola que favorecem o processo de ensino-aprendizagem. O que eu queria dizer com os demais espaços da escola? Por exemplo, quando eu era professor de educação especial, na rede municipal de Vitória, eu atendia, a gente tinha 15 alunos matriculados no turno matutino. Desses 15 alunos, eu tinha uma aluna, que vou chamar um nome fictício, né, a Mariana, que ela tem um transtorno do espectro do autismo, né, na nomenclatura antiga era o autismo clássico, necessidade complexa de comunicação, ela não falava ainda, ela tinha muita ansiedade, ecolalia, né, um autismo, na nomenclatura anterior, clássico, para poder vocês entenderem o aluno que eu estou dizendo. E o que acontecia? Depois de 3 anos trabalhando com ela, que eu consegui que ela ficasse 1h30 na sala de aula. A gente sempre fazia o movimento de levar ela para a sala. Ela ficava 5 minutos, porque ela não conseguia ficar ali. Ela abria a porta e, literalmente, ela fugia. Ela saía correndo. Então, fui observando isso, eu montei um quadro para ela de horário. Nunca na vida ela foi embora cedo. Ela chegava às 7h e 11h30 ela ia embora, assim como todos os alunos. Mas ela tinha um quadro de horário, plano de ensino individualizado, obviamente, e um quadro de horário dela, que a gente trabalhava na biblioteca, ela tinha um horário de trabalhar no refeitório, ela tinha um horário de trabalhar no momento lá do pula-pula, que ela gostava de pular, ficava 50 minutos direto pulando, ela gastava a energia dela ali, pulando, depois ela continuava fazendo. Isso. E dentro da sala de aula. Mas o movimento inicial era a sala de aula, e depois do recreio também, mais um momento de sala de aula. Aí, com o tempo que foi passando, depois de 3 anos,
eu consegui que ela ficasse 1h30 na sala de aula comum. Mas eu fui observando durante esses 3 anos que na aula de artes, para vocês verem também que tem uma questão do olhar do professor, que era a aula que ela mais gostava e que ela conseguia ficar o maior tempo possível. Porque a professora lembrava dela, a professora levava bombril para espessura, texturas diferentes para ela pintar, que ela não tinha muita pinça, né, de pegar no lápis, ela não conseguia, não tinha muita força. Então, os alunos pintavam com lápis, aí ela pensava no Eduardo, mas Eduarda, eu trouxe esse algodão que ela pode passar na tinta e pintar, eu trouxe esse bombril, ela carregava tanta coisa que ela pensava na Eduarda. A Eduarda ficava na sala com ela. Os outros professores não, né? Então, isso eu estou falando para vocês para ver que faz diferença. Talvez se todos os professores tivessem o movimento que a professora de artes tinha, com certeza não seria em 3 anos que ela ficaria 1h30 na sala de aula, não. Né? Estou colocando esses 2 contrapontos, e tinha questão inerente dela, mesmo do quadro dela, né, do autismo naquele momento. Mas a gente trabalhava dentro da escola. Não é mudar a escola, é mudar a escola, a concepção de currículo, a concepção mundial. Mas não são todos os alunos. Né? Do transtorno do espectro autista, a gente tem 1% que está nesse mesmo perfil que a Mariana. Né? A maioria fica em sala de aula, escrevem, leem, acompanham tudo. Né? Não é para a gente sair tirando todo mundo da sala de aula e andar pela escola e todos os lugares, não. É os alunos que realmente não conseguem. No caso dela, ela fugia, não conseguia, começava a gritar, ela dava agonia nela, fazia mal para ela, não estava fazendo bem. Então, a gente organizou em outros momentos, em outros espaços da escola, que a gente desenvolveu o plano de ensino individualizado. Ela não ficava sem fazer nada, ela tinha um PEI, a família estava ciente daquele processo. Tanto é que depois que eu saí da escola, quando eu fazia o estágio, eu estava em Portugal, a avó dela mandou uma mensagem para mim que ela tinha ido na escola, não tinha me achado, que ela estava tendo um problema com a outra professora, que era para eu voltar, perguntando que dia que eu ia voltar. Eu falei, eu volto em agosto. Eu espero voltar para a escola, eu espero conseguir. Eu falei para ela, eu pedi para sair, né? Mas, tomara que você volta. Aí, quando chegou em agosto, ela mandou uma mensagem, ela lembrou. Porque, assim, toda hora alguém ligava para ela ir lá buscar a Eduarda. Ela começava a gritar, vou chamar a avó, que eu mostrava no mesmo bairro, ela ia embora cedo. Eu nunca fiz isso. Então, eu estou falando, gente, é nesse sentido, por isso os demais espaços da escola, mas é para esse grupo de estudantes, né? A gente precisa também ter o senso, a gente não pode também, né, senão não faz muito sentido, né, porque é na sala de aula que a gente aprende e tudo mais. Claro que para alguns alunos a gente também tem que trabalhar em o que você está falando, também a Lúcia, é nossa coordenadora, né, do Grupo Coletivo de Mães Eficientes Somos Nós, obrigado pela presença, a Lúcia, ela está aqui participando, e aí ela fez essa reflexão, né, quando a gente usa o termo potencialidade, depende do outro, né, do profissional acreditar no potencial, né, nós acreditamos, a gente sabe que todos os seres humanos são educáveis, eles aprendem, e aí nem todos têm esse pensamento, né? E aí ela fala das especificidades, e realmente é o que você traz, né? A condição da sua aluna, a especificidade, precisava trabalhar os outros momentos. O que a gente não pode fazer é se tornar uma rotina para um estudante que tem total condição de estar ali na sala e aí valorizar esse momento, né? E aí vamos continuar com as questões. Tem a pergunta da Cibele. A produção de materiais didáticos é obrigação do professor do colaborativo ou também do regente? A Márcia, ela fala, muitos acham ainda que o AE, no caso contraturno, é reforço. Por isso, devemos conversar e explicar como acontecerá o atendimento e a aprendizagem. E Maria Silva, ela fala, sugiro que o professor de educação especial elabore um planejamento junto com o professor regente, preparando atividades direcionadas, que tem a ver, né, esses 3 pontos. É isso aí, né? É isso mesmo, é um trabalho que é colaborativo, que é junto, né? Os dois precisam pensar junto. Aí você pensa, se o professor regente está com muita demanda ali, tem muitos alunos, o professor de educação especial pode também elaborar umas atividades, né, para aquele aluno você trabalhar naquela aula daquele professor. Então, acho que é um trabalho que pode ser coparticipativo, né? Colaborativamente, a gente vê as demandas de trabalho dos dois, mas é interessante que se pensa junto, se planeja junto o que vai ser elaborado para
para o estudante. E aí, uma última pergunta, né, Carline? Uma professora perguntou se o material poderia ser disponibilizado. Aí você permite? Pode sim, pode compartilhar. Então, eu vou informar aqui que como a gente faz nas nossas formações, né? A gente disponibiliza o material lá no EdSerra On, no link da Gerência de Educação Especial. E aí, Carline, a gente agradece muito. Foi uma noite assim muito proveitosa, todo mundo está falando aqui, estamos amando esse seminário. Você trouxe informações muito importantes quando a gente fala da inclusão das pessoas com deficiência na escola comum, que é onde eles estão, hoje no Espírito Santo, né? E aí a gente queria agradecer a sua disponibilidade, mas a gente também não poderia deixar de agradecer as intérpretes, as nossas professoras, a Edna Mari e Juliana. Obrigada por estarem aqui conosco, né? Possibilitando essa acessibilidade linguística a todos. A gente não tem professores surdos na rede, tá, Carline? Mas a live ela fica disponível no site, então precisa sim estar acessível. Outras pessoas podem assistir, né? Acessarem, com certeza. A gente também tem que falar que hoje é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, né? O dia 21 de setembro. Por isso, nós escolhemos a data de hoje para o nosso terceiro seminário, falar da importância, né? Porque enquanto ainda houver exclusão, segregação no mundo, a gente precisa de dias como esse para conscientizar e para sensibilizar. Vai ser maravilhoso o dia que não houver necessidade, né? Quando não houver necessidade de professores de educação especial, porque a inclusão acontece ali na prática. Mas enquanto isso não chega, a gente sim tem que deixar registrado esse dia e evidenciar para toda a comunidade. E é importante também refletir que esse dia não é específico da educação, né? É o dia para a sociedade, conscientizar a todos. E aí as outras instituições, né? A gente também precisa refletir e cobrar das outras instituições ações que mobilizem para além da escola. Mas a nossa parte a gente tem que fazer, né, Carline? O material, sim, com certeza. Né? O material vai ficar disponível lá no EdSerra On. Eu acho que a gente não pode também deixar de agradecer as assessoras pedagógicas que atuam lá na Gerência de Educação Especial, assim como eu, são professoras efetivas da rede, professoras compromissadas. Nós temos professoras regentes, professoras de educação especial, pedagogas, que sim conhecem a realidade escolar. Por isso, elas estão ali contribuindo com a gente. Então, meu muito obrigada para as assessoras, né? Somos muitas. Então, a Nadira, Ana Selma, Fábia, Islene, Ismele, Mariana, Lidiane, Nil, Lívia, Alessandra. Se eu esqueci alguém, por favor, me perdoe, que a cabeça à noite às vezes falha. E agradecer novamente a você que fez a nossa noite, uma noite muito produtiva, de muito conhecimento, e espero que a gente consiga colocar em prática isso na nossa rede, tá bom? Muito obrigada a todos e todas que estão aqui presentes e até a próxima.